Genial Analisa, nossa nova plataforma de recomendações com as melhores ações do mercado de capitais. Descomplicamos as análises de ações para você aprender como investir melhor o seu dinheiro. Comprar, vender ou manter? Essa é a resposta que você encontra na nossa plataforma. Existem mais de 400 empresas listadas na Bolsa de Valores. Tem as melhores ações na sua carteira, com as recomendações mais assertivas do mercado. Invista com qualidade. Genial Analisa. Eu sou o Bruno, sou analista aqui da casa e hoje a gente tem um episódio super especial. Como vocês viram no título, a gente tem um convidado externo, é o Igor. Igor, prazer, muito obrigado por estar aqui primeiro. E ele está representando a Trafalgar, que é uma casa de investimentos, uma gestora, né? E daqui a pouco ele vai se apresentar, mas antes só queria trazer aqui pro pessoal, antes de apresentar meus convidados também, só dizer para vocês já deixarem o like, isso ajuda muito aqui o canal da Genial, e também a divulgar os programas, só para você lembrar, tá? Se é a primeira vez que você está aqui. 7 horas da noite, quinta-feira, a gente tem esse podcast. Toda quinta, cara. Não tem... Pode estar acontecendo o que for, a gente vai estar aqui gravando o podcast. Então venha, assista, vai ser bem legal. E hoje, como vocês viram no título, o Igor vai se apresentar, ele vai falar um pouquinho, mas a gente vai comentar também sobre B3. Muita gente tem mandado as perguntas, né? Pô, tá caindo, por que tá acontecendo isso? Será que cai mais? Será que vai subir? Será que é a hora certa de comprar? E depois, no finalzinho, a gente também comenta sobre locadoras. Então, primeiro, né, Rômulo tá aqui, sempre tá aqui, na verdade, né? Já é um convidado da casa. E o Nishio também, ó. O Nishio tá aqui no celular dele, mandando as coisas pro pessoal. Tô mandando aqui o convite pro pessoal participar. É isso aí. Pra você que não sabe, pessoal, o Rômulo é nosso analista aqui da casa também e o Nishio é chefe da área. Mas, Igor, obrigado por estar aqui, é um prazer. Você falou, né, que é a sua primeira vez ao vivo. Então você sinta à vontade, já tá obrigado, em casa agora. Tô quebrando o gelo aqui. E é isso. Obrigado, Bruno, obrigado, Nishio, Rômulo, todo mundo aí da Genial pelo convite. Bem, uma honra estar aqui, falando rapidamente aqui de mim, né, eu tô aí no mercado há uns 15 anos, mais ou menos, tá? Comecei minha carreira ali fazendo análise, em algumas gestoras no Rio de Janeiro, depois trabalhei no Sell-Side em São Paulo um tempo, e mais recentemente trabalho diretamente com gestão de recursos, né? Então hoje eu estou na Trafalgar Investimentos, a gente gera aproximadamente 5 bilhões de reais, tá? Cerca de 400 milhões diretamente em ações, que é o núcleo duro que eu faço a gestão ali junto com o meu time. E tô aqui hoje pra gente trocar ideia e falar aí de B3 e eventualmente o que for interessante aí. Legal, legal. Conta um pouco como que surgiu, né, a Trafalgar. Você tá desde o começo, desde o princípio. Como que foi tudo isso? Tá, não, assim, a Trafalgar é relativamente nova, tá? Ela foi fundada em 2018, mas é formada por profissionais muito experientes. Então, a gente tem hoje 2 fundadores principais, que é o Paulo e o Guilherme, tá? Eu me juntei no final do ano passado. E todo mundo basicamente tem história e trajetória ligada a grandes casas, né? Banco de investimento, então Itaú, Credit Suisse, UBS, etc. Então é um time muito experiente, né? De pessoas bem experientes que se juntaram para abrir uma casa independente para fazer gestão de recursos de terceiros, tanto gestão aberta, né? Os fundos abertos que a gente tem até na plataforma aqui, quanto a parte de wealth também, que é uma parte bastante grande lá da casa, então a gente tem grandes clientes também nessa parte de wealth. Então a casa hoje ela tem essas 2 grandes verticais, né? Gestão de fundos, né? Renda variável, crédito, renda fixa, e tem também essa parte de wealth também. Ah, não, legal. Hoje você consegue, aí mais curiosidade minha aqui, você consegue dizer mais ou menos onde que está mais a atenção, voltar mais para crédito privado, é mais para renda variável, como que é dividido renda fixa, assim? Renda juros, fixa, dólar. Boa pergunta. Eu acho assim, a gente tem visto mais interesse mais recentemente assim para offshore, tá? Então assim, para renda variável, especialmente offshore. A parte de Brasil, a gente tem visto um pouco mais de interesse para crédito, tá? Até em função de alta de juros, etc. Então os spreads começam a ficar interessantes, o 120, 130 do CDI começa a ficar mais gordinho. Mas eu acho que assim, o grosso das pessoas ainda quer falar ou quer informação sobre bolsa no Brasil. A gente está ainda, assim, apesar desse ano super complicado aqui em termos macroeconômicos, com muito IPO, muita coisa acontecendo, e isso tem gerado ainda bastante interesse, tá? Assim, os clientes da casa ou até clientes de fora ainda sobre quais são as grandes oportunidades aí na bolsa, né? Então acho que, apesar de tudo, bolsa, Brasil ainda é aquilo que gera mais interesse, mas a gente
tem visto esse aumento marginal para crédito em função da alta do CDI. O pessoal perguntando mais, tá? Legal. E aí, se você pudesse só dar uma visão geral, assim, hoje dentro da casa ali, quantas pessoas tem, quantos analistas, onde mais o pessoal está focado, só para o pessoal também entender a dinâmica de como funciona uma gestora. Às vezes o pessoal nem sabe o que é. Aí é legal falar que existe essa realidade também. Como que é a estrutura? Como que é a estrutura disso? Eles têm comitê Legal. de investimentos, não tem? Tem. Essa pergunta é boa porque acho que a gente tem todos os processos muito bem mapeados lá. Então, a gente tem 2 áreas de pesquisa, uma área macro e uma área micro. A área micro, 3 pessoas, estão eu mais 2 analistas 100% dedicados. A gente tem uma área macro com 2 economistas, né? Um que olha mais Brasil e Estados Unidos, outro que olha mais América Latina. Isso é legal também, a gente tem uma certa experiência de olhar a América Latina. E aí a gente faz um comitê que a gente chama mais amplo, né? Em geral, a cada 45 dias ou 2 meses, que a gente vai discutir o cenário. O cenário mesmo para 12 meses à frente. Então a gente vai olhar onde estão as principais variáveis, né? Taxa de juros globalmente falando, taxa de juros no Brasil, taxa de câmbio, commodities. E a gente meio que define a nossa direção. Tá? Nunca é um cenário só, então a gente em geral trabalha com 2 ou 3 cenários, mas existe aquele cenário principal e assim, a gente estuda a melhor combinação de ativos que funciona tanto no cenário principal como não perde muito nos cenários alternativos. Então, só para dar um exemplo bem rápido aqui, hoje o nosso cenário principal, que a gente chama de Goldilocks, que é a continuidade desse mundo de taxa de juros baixa, muito dinheiro circulando, crescimento econômico razoável, e tem um cenário alternativo que a gente chama de W, né, que é eventualmente alguma nova cepa de vírus dominar e a gente tem uma desaceleração muito forte, né, das economias. E aí a gente tenta ponderar assim, uma combinação de ativos que funciona bem no cenário principal e, se possível, funciona no cenário alternativo. Então isso sai desse nosso comitê, tá? E a gente tem o nosso comitê micro, que é semanal, que a gente discute eventualmente cada posição da carteira de ações. Né? Então vamos lá, por que a gente investe nisso? A gente está confortável, desconfortável, saiu alguma notícia, etc. Então a gente vai fazendo isso semanalmente e tem a troca de ideias do dia a dia, né? Então a gente senta todo mundo junto como a gente está aqui e todo dia a gente está falando e fazendo pequenos ajustes na carteira, mas são basicamente 2 comitês, né? Esse mais macro, de visão de longo prazo, e esse micro semanal, onde a gente vai ver exatamente cada posição em cada empresa. É legal você falar isso, porque é bom para a galera entender que quando você está escolhendo uma posição para alocar o capital, você tem que olhar várias variáveis, né? Não é olhar só a empresa específica. Isso. O que influencia aquela empresa? O que o cenário macro pode influenciar, tanto positivo quanto negativamente. Então é bom você ter esse negócio. O pessoal às vezes fica em dúvida, né? Pô, será que eu devo dar atenção para a economia em geral, para a macroeconomia, contexto mundial? Deve, porque é super importante. Isso. Então acho que trazer de novo você para falar, pontuar isso, bater a tecla aqui, é legal. Bom exemplo disso, assim, o nosso maior investimento hoje, já abrindo a carteira aqui, é em Vale, né? Foi um dos poucos cases onde, assim, o macro se alinhou perfeitamente ao micro. Então, o macro estava desenhando um mundo bom para commodities no começo do ano, etc. E a gente já gostava de Vale pelo micro, pela recuperação da empresa. A gente falou, cara, os dois casaram, virou a maior posição, né? E legal. Tá indo bem. Legal, boa. Legal. Mas vamos... fala aí. Só uma pergunta, como é que tá a visão de vocês para a Bolsa? Vocês estão positivos, negativos? Esse cenário global aí para juros mais baixos, acho que favorece a Bolsa, né? Acho geral. Que sim. Acho que a gente... Por outro lado, aqui no Brasil tá subindo, né? Então, como é que você pondera isso tudo? E a gente pode falar um pouco de B3 depois também, porque tem a ver, né? Juros e tal. A gente, assim, apesar de tudo, a gente tem ficado um pouco mais otimista com Bolsa Brasil, tá? A gente entende que tem alguns ventos assim, que não são bons, alta de juros, discussão de eleição que vai dar uma aquecida agora no final do ano, mas quando a gente olha para o fundamento, assim, o lucro das empresas, a revisão de lucro, está muito forte, tá? Como investidor de longo prazo, a gente, em geral, pesa mais isso do que o curto prazo. Óbvio que a gente se preocupa, a gente faz a dosagem de risco também para não ter perdas muito grandes no curto prazo, mas o que a gente tem visto é que, assim, as empresas saíram da crise, né, as melhores empresas maiores, fizeram M&A, etc., mais fortes, tá? E com uma demanda na ponta que ainda está muito forte no Brasil e no mundo, né? Então a gente está um pouco mais animado do que a gente estava, por exemplo, no começo do ano com Bolsa Brasil, a gente estava mais animado com Bolsa Internacional. A gente está fazendo esse shift agora muito suavemente, ainda não é uma animação assim grande, mas quando a gente olha os indicadores de valuation de forma top-down da Bolsa, né, PI da Bolsa, 2021, 2022, que é a relação preço-lucro, né, ainda a gente acha que só está melhorando, ou seja, os lucros estão sendo revisados
para cima, a bolsa está parada, então a gente acha que o fundamento está melhorando. Tem os desafios, tá? Tanto locais, como eu falei, quanto esses internacionais, tá? Essa desaceleração que a gente viu agora, a gente ficou com muita dúvida se era esse cenário W que eu estava falando, mas ainda não, tá? A gente acha que ainda é um cenário que a gente chama de Goldilocks, que é um segundo semestre ainda favorável para crescimento, para risco, etc. Então, acho que a gente está um pouco mais otimista com Bolsa Brasil do que a gente estava alguns meses atrás. A gente entende os desafios, mas esse nível de preço, eu acho que, assim, aguenta um certo desaforo aí pela frente. Legal. Ó, só pedir para você, quando você for falar bem perto do mic, senão o pessoal não está discutindo. Eu acho que começou tudo com a alta dos juros, né? Juros para cima é ruim para a Bolsa, de certa forma a B3 tem muitos produtos alavancados em juros baixos, né? Então não só produtos de Bolsa, mas derivativos, etc. Com juros mais baixos eles têm a performance melhor. E aí começou com isso, aí depois veio risco de competição, né? Teve burburinho aí do pessoal da XP montando uma nova bolsa e tal, e aí o papel desandou mesmo. Fora isso, tem um regulatório muito, muito forte no papel já faz um tempo, né? Então essa parte regulatória também pesa. Eu acho que eu ponderaria essas três coisas. Juros, que ajudou bastante o papel a surfar, o papel dobrou de patamar aí nos últimos, sei lá, 2 anos, alguma coisa desse gênero. E aí agora está meio que rateando por conta dos juros subindo, né? Ao contrário dos juros caindo, dos juros subindo. Você tem aí competição, né? O risco de competição, que sempre é um risco. A Bolsa tem se tentado ser um pouco mais democrática e abrindo precificação em vários pontos ali, mas por enquanto ninguém entrou. O fato é esse, que é um monopólio ainda, né? Em tese, um monopólio aberto a novas competições. E o regulatório que sempre está pesado, se a gente viu isso nos bancos também, pesando bastante no papel. Acho que é isso. Acho que o Nishio, assim, cobriu bem e acho que eu posso adicionar algumas pequenas coisas assim, né? Sobre juros, talvez seja o ponto que não tenha assim, muito contra-argumento. É ruim, né? Diminui na margem assim, o fluxo para a Bolsa, etc., que é ainda a principal parte do negócio. Mas também a gente não está discutindo aqui um juros voltar para 14, né? Voltar para 12. Esses 2 dígitos assim não é. Espero que não seja, né? Pode errar. Nunca se sabe. Mas tá então assim, 6%, uma coisa assim, é isso, né? que é um juro real ali, né? De contar da inflação de 2%, 3%. Então a gente ainda acha que é um cenário otimista bom para a Bolsa, mas tem esse choque de curto prazo. Já os outros pontos, aí eu acho que talvez a gente tenha uma visão mais alinhada de que talvez o mercado tenha exagerado um pouco, tá? Sobre a competição, né? A gente tem alguns issues que dificultam a chegada de uma nova bolsa. Acho que o primeiro deles é que o volume no Brasil não é tão alto assim, tá? Para justificar ter uma segunda bolsa relevante. Ainda mais com o real a 5, alguma coisinha, né? Divide aí o volume da bolsa por 5 e pouco. O gringo vai olhar em dólar, né? O volume em dólar. Sim. Então, assim, tem esse ponto. A gente tem até um exemplo, né? O México surgiu uma outra bolsa lá, né? E o volume dela é muito baixo, né? E o México já é menor que o Brasil. Então, você vê que, assim, custa dinheiro abrir uma nova bolsa e, de repente, você não vai ter tanto volume assim que justifique esse cara ficar, né, investindo nesse outro negócio. Mas, óbvio, isso é um risco. Uma outra coisa, né, que o Nishio falou, que, assim, uma corretora grande, né, que é a XP, eventualmente, o Newsflow que saiu, é que ela poderia abrir uma bolsa, mas existem empecilhos regulatórios para isso. Nenhuma corretora pode ser dona de mais de 10% de um capital social de uma bolsa. Então, tem vários desafios. Então, ela teria que se juntar com outras corretoras. E aí, a corretora A vai querer facilitar a vida da corretora B, né? De repente, leva a marca de uma ou da outra. Então, a gente acha difícil. E, de novo, assim, vai fazer isso para quê? Né? Não tem tanto volume assim. O desafio é a gente fazer a bolsa negociar 50 bi por dia, que não ficar dividindo o volume agora. E assim, o terceiro, aí eu acho que esse é mais assim, gradual, né? Que é assim, o regulatório está começando a questionar um pouco mais a B3. Ó, será que você não deveria abrir aqui essa parte de clearing? Será que você não deveria permitir block trade fora da avenida principal de negociação? Tem umas questões técnicas para dizer que não, para dizer que sim. Então tem algumas coisinhas para acontecer, mas a gente junta isso tudo, né? Na prática,
tirando os juros que está subindo, assim, o que aconteceu nos últimos 6 meses foi nada. Sim. Né? Não tem nada de competição. Só boatos, né? Boatos, regulatórios estão sendo estudados algumas coisas, podem sair, mas também não parece ser nada que vai mudar muito o business. Então, assim, a verdade é que nos últimos 6 meses não aconteceu nada, né? O volume está até melhor do que ele era, né, no começo do ano e o valuation está muito mais interessante. Mais barato, exatamente. A gente acha que esse risco-retorno ainda é muito bom, tá? A gente acho que ainda vale a pena. Tava vendo até da B3, tipo assim, é uma das maiores margens, né, EBITDA, tipo, da bolsa, tipo, chega a 83%, 84% de margem de EBITDA. Então, mesmo que tenha essas questões de competição e tal, que a gente sabe que não é uma coisa desse ano, né, isso já tem há muito tempo, que tipo, ainda continua sendo um negócio muito bom, né, e agora que caiu fica mais barato ainda, né. O Walter Júnior, ele falou assim, seria legal explicar como a B3 de fato ganha dinheiro. Tudo é volume versus preço. Né? É isso. Então, emolumentos, né, com a parte de bolsa. Ele falou assim, ó, sejamos francos, não é apenas emolumentos. Tem emolumentos, que é o principal, tá? Quando você negocia na bolsa, você deixa um pouquinho para o ambiente que está fazendo a transação. Né? Esse acho que é o principal, que é na parte de trading. Aí dentro de trading você tem derivativos, você tem outros instrumentos ali que também geram um FIIzinho, né? Um FII, uma comissão, que fica para a bolsa. Além disso, ele tem aquele CETIP, né? Eles compraram a CETIP, você tem alguns produtos financeiros na CETIP. Para quem não sabia, toda vez que você faz um empréstimo para comprar um carro, o Gravames, que vai ali, Gravames, era da CETIP, virou da B3, que é quando comprou, né? Você tem produtos de renda fixa, OTC, né? Over the counter, de balcão, que também deixam um pouquinho ali. Todos os produtos de renda fixa, inclusive CDBs, tal, são registrados, aquele registro fica lá. As debentures também tem que ter um registro e tem que ter também um lugar para ficar custodiado. Isso também é cobrado pela B3. Tem né, dados, por exemplo, dados que você vê na Bloomberg, vê em qualquer... Tudo sai da B3, ela ganha uma comissão por isso. E assim vai, tem vários produtos, mas de certa forma a bolsa ela é vertical, né? No sentido que em muitos países, a maior parte dos países, as bolsas são reconhecidas só pela parte de trading, mas aqui no Brasil ela faz não só a parte de trading, que é a negociação, mas também o pós-trading, que seria a custódia e a clearing, né? A liquidação desses ativos. Então, no Brasil, acho que, se eu não me engano, era na África do Sul também, que acabou o monopólio, tá lá, foram várias bolsas abertas. Eram um ou dois países no mundo que tinham toda essa vertical. E aqui no Brasil eles conseguiram fazer essas verticais, não só em equities, mas também em renda fixa. E aí o que aconteceu? Como eles conseguiram fazer esse ecossistema de vários ativos, eles conseguem dar um descontão nas garantias, né? Então isso também dificulta a entrada de novos entrantes, porque como você tem que fazer garantias e essas garantias são netadas, você faz sua exposição líquida desses ativos, você tem um derivativo, você está vendido em um ativo, está com ativo em mãos, só o líquido que vai ser contabilizado no cálculo das garantias. Então a bolsa consegue, de certa forma, ter uma barreira de entrada muito forte, porque ela dá um desconto gigante, só ela consegue fazer esse controle de risco, né, para quem tem tudo integrado, para os bancos, os grandes negociadores da bolsa, nos bancos, enfim, as grandes casas, XP, enfim, a Genial, né? Eles conseguem ter ganho de escala com essa posição netada. Eu tenho uma pergunta. Aí vocês podem. O que foi? Não, eu tenho uma pergunta para todo mundo. Vamos lá. Que eu tava olhando o nosso diretor mexendo. Eu tenho uma pergunta para todo mundo. E aí eu posso estar errado aqui, porque, enfim. É bom para a bolsa, é bom para a B3. Quanto mais ações de capital aberto a gente tiver, quanto mais volume de negociado tiver, é melhor para a B3, certo? Isso é uma premissa. Agora, quanto mais empresas a gente tem querendo abrir capital, quanto mais empresas a gente tem de capital aberto, quanto mais volume a gente tem negociado, isso não seria também um indicativo de que talvez outros entrantes pudessem entrar
do mercado. Sim, o pool de receita aumenta. E aí você tem mais interesse de outros players. Então, teoricamente, não seria um meio que é bom, mas é ruim para a B3? É porque, assim, o dólar também caiu, quer dizer, subiu muito, né? Então, um competidor de nível global provavelmente vem de fora, não vem aqui de dentro. Assim. Tinha algumas conversas lá da ATG e tal, mas nunca andou, sempre fizeram um barulho grande, mas teve movimento regulatório, né, de preço, tal, etc., mas nunca entraram de fato, né? Provavelmente vem de fora, você concorda? Eu acho que vier. Então, e aí, com o dólar agora 5 e blau, não sei se uma outra forma de responder isso que o Nishio falou é o seguinte, pensa um cara de fora, né, fala, putz, o Brasil tá ficando interessante, mas vamos ver se vale a pena. Aí, assim, a Apple sozinha negocia mais que a nossa bolsa brasileira inteira. O cara vai abrir uma bolsa para ter o volume de uma Apple, né? O cara vai ter que pensar 10 vezes se vale a pena. E aí tem um ponto que o Rômulo falou, mas as margens são altas, etc. As margens são altas, mas o valor nominal do Brasil está muito baixo. Né? Ele vai ganhar aqui 1 bilhão por ano, 200 milhões de dólares, ele com uma ação lá, se ele pegar o volume, ele ganha mais que isso. Né? Então, eu acho que de fora, assim, que é o grande risco mais iminente, né, que são caras experientes, que já têm até bolsas da mesma família, né, que operam em mais de um país do mundo, parece que o Brasil ficou desinteressante. Né? E até pegando o exemplo do México, né? Agora, tem esse ponto que você falou, se tudo der certo aqui, o dólar voltar para 4, o volume da bolsa quadruplicar, talvez o cara, né, o gringo se interesse, mas até lá a B3 vai ganhar tanto dinheiro que a gente acha que é um bom investimento ainda. Entendi. Então, um pouco isso, assim, e assim, localmente, e acho que por um gringo também, tem assim, essa barreira que o Nishio falou que é difícil de ser vencida, tá? A gente que é fundo lá, né, a gente tem tudo lá na bolsa, então as nossas margens, o pessoal que faz day trade aí sabe bem disso, você tem que ter a margem, o dinheiro lá depositado. Se você opera em outra bolsa, você vai ter que ter as mesmas margens para fazer as mesmas posições, ou então de forma contrária, e você vai dobrar o seu requisito de capital para operar. Tá, então a gente acha que é pouco produtivo você ter outra bolsa hoje na forma como assim, o mercado está desenhado no Brasil. Assim, é bem difícil hoje justificar que alguém vá abrir uma bolsa aqui para ganhar dinheiro, a não ser só incomodar a B3. Tá? Sim. E até fazer uma pergunta também que eu não sei como funciona. Por exemplo, se você tem 2 bolsas, como funciona o processo de listagem? Assim, a bolsa ela é só para negociação ou tipo assim, a empresa vai fazer IPO? Ela lista em uma, lista em outra, você consegue fazer nas duas? Como que é, assim, até para o investidor, assim, se ele quiser investir, o que isso muda para ele no processo de investimento? Normalmente, assim, não tem uma limitação, uma vez que você abre o capital, né, de quais bolsas você pode estar. Tá? Se tiverem 2 bolsas aqui, a empresa simplesmente faz um cadastro, etc. E aí os investidores precisam passar a negociar essa ação naquela bolsa. Aí você pode falar assim, mas aí se tiver pouca gente, o preço aqui vai ser diferente. Vai ter um robozinho lá que vai operando isso, exatamente. Então, em geral, assim, você vai ter preço semelhante, né? É semelhante a quando a gente tem, por exemplo, uma ação brasileira aqui que tem ADR lá fora, né? Essa ADR, ela vai ser um espelho da ação aqui e vai ter uma liquidez razoável, mesmo que nem todos os investidores operem lá fora. Então, assim, você não tem que fazer outro IPO, você precisa fazer um acordo de negociação e os investidores precisam aparecer para negociar. Sim, mas não é uma grande dificuldade isso não, tá? Você vai ter uns arbitradores, né? Os HFTs, os High Frequency Traders, que vão ficar tentando arbitrar o preço da ação aqui e ali. E tem até uma tese, né? Que se a B3 abrir só a parte de trading, porque tem a trading e pós-trading. Pós-trading seria liquidação e custódia. Isso é mais difícil, alguém de fazer a custódia, de 2 custódias, chama de, essas custódias chamam, como é que é? Utilities, né? Não precisa ter 2 custódias, não precisa passar 2 estradas no mesmo lugar, né? Você precisa só de uma coisa só. Então, essa parte de custódia, eu acho que é meio que a B3 vai ficar mesmo, não tem muito o que fazer. Na parte de liquidação, você pode ter uma outra, mas é muito difícil também, tá? Por conta do custo, desses descontos que eu falei de ter os cálculos de margem integrados com vários ativos, tal, etc. E na parte de trading, que seria mais normal ter uma outra bolsa, nos Estados Unidos tem muitas bolsas, na parte de trading você tem a NYSE, você tem a Nasdaq,
você tem a CMI, tem várias bolsas ali. Aí sim, se você tiver uma outra bolsa entrando e plugando na B3 na parte de pós-trading, em tese, o que acontece? Os volumes aumentam de tudo. Se o volume aumentar de uma certa, já fiz uns cálculos lá, de uma certa forma, pode ser que até a bolsa ganhe mais dinheiro, porque ela vai cobrar pelo pós-trading. E como o fee de pós-trading é maior do que o de trading, é 2 terços, 1 terço mais ou menos, você pode ser que você consiga ganhar receita em cima disso, entendeu? Mas isso é tudo se. Né? Na hora H, quando anunciar que vai vir alguém, o negócio vai pesar e depois até o negócio se provar que realmente isso acontece, que os volumes aumentam quando você tem 2 bolsas para fazer essa interligação entre elas para ver como é que os ativos negociam e esses traders de alta frequência consigam minimizar essa diferença de preço entre as 2 bolsas, até lá, enfim, até se provar que a receita aumenta, demora, né? Primeiro momento vai ser ruim. Mas dá pra gente falar que essa queda acentuada que a gente viu nesses últimos meses já tá levando em conta esse... E se vier um concorrente, ou isso ainda não está totalmente precificado? Porque essa é a dúvida do pessoal, né? Pô, todo mundo fala de concorrência. Qual é o risco da concorrência? Mas será que essa queda já está precificado isso? Ou será que são essas outras dinâmicas que a gente conversou de juros subindo e tudo mais? Não sei se o Chico concorda assim, mas a minha opinião é que isso já está muito presente no preço, tá? E o argumento que a gente usa assim, é o seguinte: a gente não tem hoje uma outra empresa da qualidade da B3, com o perfil de crescimento dela, 20%, 25% ao ano, assim, com alguma facilidade de crescimento, com 0 endividamento, negociando no múltiplo que ela negocia. CAPEX baixíssimo também, baixíssimo, custo fixo, né? Então, quanto mais ela cresce, ela vai repassar um pouco disso para a tarifa, mas ela gera mais lucro. E assim, não existe uma outra empresa com esse nível de qualidade, com esse perfil de crescimento, negociando nesse múltiplo. Então, eu não consigo argumentar que é uma coisa mais macro. Eu acho que é alguma coisa realmente de medo micro, ligada a esse ponto de competição, etc. E aí eu volto àquele ponto que eu falei. Hoje, a gente não viu nada efetivamente na prática. E já tiveram outros momentos no passado onde isso foi realmente assim, agora vai chegar a competição, agora vai ter uma audiência na CVM. Sempre tem. Então, de tempos em tempos, isso volta e normalmente é buy opportunity. Não estou fazendo previsão do futuro. Retorno, né? É risco-retorno, exatamente. A gente pode estar errado, mas parece um bom investimento hoje. Essa última, segundo meus cálculos aqui, minhas estimativas, o papel está negociando a 17,5 vezes lucro, né? E as bolsas lá fora negociam, 20, 22, 25, dependendo do... Quanto mais emergente for, mais alto são os múltiplos, né? Mais crescimento você tem embutido. Então tá barato em relação lá fora e em relação ao histórico dela também. Sempre negociou na faixa dos 20, né? Tá 17,5 por ali, 17, enfim. Então não está caro. Mas o último foi da XP, que o Berenguer, que é o CEO da XP, saiu do conselho de administração da B3 e aí o pessoal falou, não, porque vai formar uma nova bolsa, vai ter conflito de interesse. E acabou que logo depois, acho que a XP fez um evento e tal, e negou esse fato, né? Enfim, tem todo esse mínimo de 10% tem que ter, né? Enfim, tem todos esses requerimentos que dariam à XP uma barreira de entrada aí para fazer uma nova bolsa. O que eu ouvi dizer também, que estava na imprensa, é que eles estavam querendo fazer uma bolsa de criptomoedas, né? Que é bem diferente. Eles já até tentaram no passado, desistiram do projeto. E aí, sobre esse ponto de criptomoedas, só para botar assim, existe um risco de super longo prazo, que é assim, esse mundo de finanças descentralizadas, de DeFi, que é ligado à blockchain, etc., em tese, ele é uma ameaça às bolsas muito lá na frente, né? Porque tem até uma bolsa global hoje de criptomoedas e outros ativos chamada Uniswap, que você negocia diretamente. Tá, você tem o ativo tal, eu te compro, a gente bota lá, aperta Enter e acabou. Não tem intermediário, não tem bolsa, não tem taxa, não tem nada. Então, muito lá na frente, pode ser que isso seja uma ameaça, né? Se eu não me engano, a ASX, que é a bolsa australiana, né? Eles estão estudando e já fizeram alguns experimentos com blockchain dentro do universo de bolsa de valores para ação mesmo.
Então isso está muito no começo ainda. Então, assim, se quiser botar mais um tempero nesse risco aí, por que tá barato, por que o múltiplo tá baixo, tem isso que é muito lá na frente, né? Mas não acho que justifique, porque assim, se isso for verdade, isso vai atacar várias outras coisas, tá? Banco, vai ser seguradora. Não, tem a própria CVM, né? Enfim, como é que a CVM vai regular uma coisa que mercado que ela não tem acesso, né? Ela não sabe de nada, exatamente. No final das contas, essa é a grande que vai ter por que criou as criptomoedas? Justamente para não ter alguma Não, mas regulação, vai ter de gente exatamente, perdendo a custódia ali, não sabendo, mas a senha do negócio E não tem ninguém para reclamar. Se perdeu, aí você não tem até tipo, questão do conflito de interesse, né? Às vezes é o cara, por exemplo, sell side e ele tá operando lá, você não sabe, né? Porque é cripto, você não vai ter essa protegido, né? Então, assim, dá para botar isso como risco? Acho que dá. Mas é muito longo prazo, coisa de 10 anos. Mas é super legal você falar isso, porque percebe como dois universos diferentes, que é o universo de bolsa de valores, bolsa de criptomoedas, que às vezes ainda o pessoal fala, mas ninguém conhece direito. Percebe como se você pensa no longuíssimo prazo, você consegue trazer essas relações, né? Que muita gente nem pensaria. Tipo, tem muita gente que nem sabe que poderia fazer isso. É legal. Eu gosto de ouvir isso, porque a gente tem até um programa aqui no canal da Genial que chama Mundo Cripto. Quem apresenta é o outro Bruno aqui da área. E ele traz essas ideias desse mundo, do universo das criptomoedas, porque isso em algum momento vai se tornar mais presente. Se vai se tornar presente porque vai ser, enfim, vai falir, vai acabar ou não, enfim, ninguém sabe, mas que tá se tornando presente, tá. Então é legal a gente fazer essas relações, porque o pessoal vai, enfim, fazendo as análises. Mas como você falou, é longuíssimo prazo. Tem que se testar ainda, tem esses desafios regulatórios. Exato. Então, mas, de novo, se isso acontecer, outros setores vão ser super disruptados também. Então, acho que vai dar tempo de pensar. Mas é legal falar sobre isso. E tinha até uma pergunta, mas a gente já acabou respondendo, que até o Wendell, ele perguntou, analisando a receita da B3 e fazendo um breakdown, quais os segmentos seriam mais expostos a eventual concorrência? Mas acho que quando você comentou um pouco sobre isso, sobre às vezes abrir a parte de trading, o pós-trading ficar com a B3. Isso na parte da bolsa, né? Mas na parte da CETIP, né? Você tem concorrência na parte de contratos. O que acontece? O Gravames, a parte digital dela chama contratos, né? CETIP contratos, uma coisa assim. Mas enfim, essa parte ali que tem conexão com os Detrans, essa aí realmente tem concorrência ali, não tem um share de 100% não. Então é isso, está respondido, e aí a gente acabou falando, eu nem parei a pergunta. E tem também assim, no registro de ativos, também tem novas entrantes começando a operar, né? Isso foi até recente, até teve um news flow sobre isso também, registro de ativos, né? Quando você tem um CRA, um CRI, essas coisas, isso tem... Parte disso é registrado na bolsa hoje e tem outros players que fazem. Mas, de novo, pela escala da B3, dificilmente assim, ela ganha muito mais dinheiro fazendo outras coisas. Isso é um business que dá dinheiro, mas ele é muito mais assim, nas bordas do negócio, né? Se isso realmente se tornar um business muito grande, etc., acho que o mercado vai crescer para todo mundo e acho que a própria B3 deve ganhar mais dinheiro com isso, mas hoje não é o core. O core hoje é bolsa, negociação, derivativos, renda variável. Né? Hoje, só fazendo um paralelo então com o começo do podcast, que a gente acabou falando dos fundos. Eu queria perguntar duas coisas. Quando você está olhando para ações, o que vocês consideram ideal de posições assim no fundo? Tem gente que fala que eu diversifico bastante, tem gente que concentra mais. O que para vocês é o ideal? E se B3 é uma dessas ações que vocês têm posicionado hoje? A forma como a gente pensa a carteira do fundo, assim, a gente, em geral, a gente divide a carteira em 3 níveis de risco, tá? E não é o risco quantitativo, é o risco do negócio. Uma coisa é você investir numa empresa que fez o IPO agora, né, há 2 meses, que por mais que você goste e tal, mas, assim, é muito jovem, você não sabe como ela se comportaria em cenários mais difíceis, como várias empresas que a gente está aí há 10, 15 anos acompanhando. Então a gente divide a carteira em níveis, tá? Justamente para a gente evitar cair naquela tentação de ter 10, 20% da sua carteira de ações numa ação que tem 3 meses de vida e que você não sabe direito,
né, quem são as pessoas, etc. Então é uma forma de ter disciplina que, por gerar disciplina, gera também um certo controle de risco e já salvou a gente de vários problemas. Então, assim, começa por aí. Nível 1, em geral, a gente faz posições, tá? Entre 10 e 15 ou até um pouco mais da carteira. Então, esse nível 1, em geral, são aquelas empresas mais consolidadas, tá? Itaú, Localiza, B3, Vale, porque a gente sabe que não são empresas que vão desaparecer do dia para a noite, então a gente se permite, né, fazer posições maiores. No nível 2, são aquelas empresas que a gente fala que elas estão virando maduras, né, aquelas empresas que a gente já, assim, já olha há um certo tempo, está vendo a trajetória dela de crescimento, ou então está passando por uma mudança assim, de patamar, tá? Tem um exemplo aqui de locadora que eu sei que o Romulo olha também, Movida, é uma empresa que a gente considera nível 2, tá? Então a gente vai de 5% a 10%, então eu posso ter 6, 7, 8, né, até 10%. E o nível 3, que a gente chama de temperinho, né? Aquela empresa que, cara, parece interessante, mas vamos devagar, sabe? Então, assim, a gente tem, por exemplo, Melius, né? Uma empresa que tá super na moda, todo mundo tá perguntando. A gente investiu desde o IPO. A gente tinha 2% do fundo, a ação subiu pra caramba, bateu 5%. Por disciplina, 5 é o nosso limite. A gente vende para ela voltar para baixo de 5, né? Aí ela subiu de novo, a gente vendeu de novo. Aí chegou uma hora que a gente vendeu muito, ela voltou para 2, né? Mas ela já tá subindo de novo. Então, assim, a gente divide em níveis, tá? É um jeito de se autoimpor disciplina. Gestão de risco, né? Gestão de risco. Nenhuma mudança de nível, ela é individual, tá? Não é só minha ou dos analistas ou de ninguém, ela tem que ser tomada em consenso. Isso já salvou a gente de várias... Assim, o nosso objetivo número 1 é não fazer besteira, não ter perda permanente. E já salvou a gente de vários problemas que, em geral, acontecem nesse nível 3. Tá? Aquelas viram, putz, isso aqui deu um problema de governança. Né? Também. Porque, às vezes, quando você não... O risco é alto, né? O risco é mais alto. Então, às vezes, é tudo uma questão de retorno e risco, né? Pô, quanto risco eu tô correndo pode dar muito certo. Pode não dar certo. Exato. E aí, no final até o Warren Buffett falava isso. Ele falava, cara, tenho 2 regras para investimento. Primeira delas, não perda dinheiro. Segunda delas, relembre a primeira. Bem isso. Exatamente. Risco é isso, né? Quando você tá falando, e você separa por esses níveis, é interessante de ver esse pensamento. E assim, até se perguntou, né? B3 é uma nível 1 pra gente, né? Pela qualidade de negócio que eu falei no começo, a gente sabe das ameaças. E sim, tá na carteira hoje, a gente tem uns 12% do portfólio de ações em B3 hoje. E aí, pro pessoal entender, por exemplo, vocês compraram o B3 a um nível de preço X, começou a cair, começou a se distanciar desse percentual ótimo de nível 1. Vocês compram mais, se vocês estão convictos na tese. Isso, a palavra-chave é essa. Se a gente está convicto, a gente faz reunião e fala, mudou alguma coisa? Mudou, o mercado está com medo. Esse medo é justificado? A gente concorda? Não, a gente acha que estão exagerando. Aí a gente aumenta dentro desses limites permitidos, tá? Uma coisa que a gente faz, também acho que faz com assim, um certo sucesso, é usar derivativos para otimizar esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente até gosta da ação, mas como essa nuvem vai durar um tempo, a gente fala, putz, não vai andar no curto prazo, vai. E a gente usa derivativos que otimizam essa espera de curto prazo. A gente não quer ser ansioso e a gente quer, na verdade, se aproveitar da ansiedade do mercado. Dá um exemplo para o pessoal entender. Você lança a opção? Eu posso lançar, assim... Lançamento de opção, assim, é bom porque, em geral, a gente bota um time, né, sei lá, 1 mês, 2 meses, que é esse time que a gente acha que a ação talvez fique meio largada e a gente monetiza esse lançamento, né. Uma outra coisa é quando a gente acha que, agora chegou no nível que está irracional, né. Aí a gente compra um call spread, por exemplo, né, ao invés de ir lá e adquirir mais ações, porque a gente sempre pode estar errado, se a gente errar o tombo vai ser grande, a gente faz uma boa posição, tá, em termos de PL do fundo, mas em call spread, né, que a gente faz uma trava de alta, por exemplo. Então, falar, agora está irracional, é difícil perder dinheiro aqui, né, e a gente acha que vai voltar bem, aí a gente faz uso de derivativos, né. B3 foi esse caso, né, a gente fez trava de alta e fez lançamento em momentos diferentes, de acordo com esses ruídos que tiveram aí nos últimos meses. Trava de alta, como é que funciona? Você lança uma... Você compra uma call, né? B3 hoje está, sei lá, R$16. A gente compra uma call de 17 e vende uma de 19, né? Então, isso em geral custa pouquinho, 1, 2% do custo do papel, mas se você realmente tiver certo, você ganha 5, 6, 7, até 8 vezes, dependendo da relação de vol ali para isso. Então, a gente
se é um jeito de falar, cara, agora eu acho que chegou a hora, né? Mas eu posso estar errado, né? Então aí você usa isso para otimizar o seu risco. Já chegou essa hora? Boa pergunta. Eu acho que quando bateu R$15, que foi a hora que a gente fez, eu acho que tinha de fato chegado a hora, tá? E aí ela voltou bem. E agora com essa recuada do mercado, ela recuou junto. A gente não acha que ela está hoje muito, assim, nos últimos 20, 30 dias, muito diferente do que o mercado está andando. Então, quando foi a R$15, eu acho que a hora chegou sim. Eu acho que hoje é mais uma história de carregar do que de achar que vai ter uma super descompressão no curto prazo. Então, entre essas duas coisas, por exemplo, fazer um lançamento, né? Eu já tenho uma certa posição, eu vou aumentar e vou fazer um lançamento para me dar um carrego um pouco melhor. Eu acho que faz sentido o investidor pensar nisso. Legal. Só tem umas pessoas fazendo uma pergunta, mas só para deixar claro na cabeça. Percebam, né, para quem está assistindo, a diferença entre um investidor que está olhando uma tese de investimento e como aquela empresa pode caminhar para o longo prazo, de uma pessoa que está brincando com investimentos. Então, se você estivesse brincando com investimento, o que provavelmente poderia acontecer? Você viu aquilo começar a cair, você fala, nossa, eu vou vender, porque vai desabar, vai acabar. E aí, qual que é o outro ponto do investidor mais racional? Cara, tem um bom case que eu tô convicto que tá ficando cada vez mais barato. Por que não comprar mais? Tem que me aproveitar disso. Por que eu não me aproveito disso? E tem que ter nervo de aço também. Né? Psicológico é difícil, ali, mas a gente... Que umas noites mal dormidas não vai ter, né? Você fica se perguntando às vezes, né? Será que alguém tá sabendo de alguma coisa que eu não tô sabendo, né? Será que eu tô errado? Eu tava olhando aqui os múltiplos aqui, me entregaram agora. Ásia, as bolsas lá na Ásia, 30 vezes lucro 2021. Emergentes, né? 28 vezes. E a média global, 25 vezes, incluindo o Brasil aqui, né? Se pegar os Estados Unidos só, 27,2. E aqui a bolsa negociando mais ou menos a 17,6. Então, seja um múltiplo bem... Tá muito tá descontado, baixo, Tá descontado, apanhou bastante. O pessoal não tá vendo, mas eu não sei como o Nishio consegue enxergar. E eu não uso óculos. Eu não consigo enxergar. Tecnologia japonesa. Né? Não, mas legal. Pessoal, se tiverem alguma pergunta sobre B3, pode mandar aqui, a gente vai respondendo, mas enquanto isso a gente pode até passar para falar um pouco sobre locadoras também. A gente falou que a gente ia dar esse cheiro de locadoras um pouquinho também aqui nesse episódio, mas enfim, se vocês tiverem alguma pergunta ainda sobre B3, pergunta aqui que eu passo depois para eles. Mas enfim, você comentou sobre Localiza, certo? Movida. Movida. Você comentou sobre Movida. Primeiro, eu só queria entender por que ela está nesse estágio nível 2. É uma empresa que ainda não chegou a ser madura, uma empresa que já cresceu, mas ainda pode crescer, é basicamente isso? Eu acho que é o segundo ponto que você falou, assim, tá. Ela fez uma trajetória de crescimento impressionante, Movida 10 anos atrás praticamente não existia, né? O grupo JSL investiu para criar o negócio e fizeram a terceira maior locadora do Brasil, gerando rentabilidade em pouco tempo. Tá? A gente sabe que esse é um setor super intensivo em capital, então assim, qualquer probleminha que você tenha no meio do caminho você quebra, tá? Se você não tiver acesso a capital, e acho que eles fizeram isso super bem, mas é uma empresa que quando a gente compara com Localiza, por exemplo, a Localiza tem muito mais anos de história, né? Ela foi fundada em 70 e alguma coisa, com 6 Fuscas, então tem uma história super bonita, e é um exemplo de governança, tá? Assim, a Localiza sempre fez tudo muito alinhado com os minoritários, então sempre foi um exemplo na bolsa a história da Localiza. Então, se você me perguntar, você dorme super bem comprado em Localiza? Sim. Todas as vezes que caiu e a gente fez posição, foi muito suave fazer isso. Tá? Movida é uma empresa mais recente, tá? A gente não passou por tantos testes de governança assim, teve um até recentemente, posso falar um pouco, mas a gente ainda acha que é uma empresa, digamos assim, na juventude, né? As empresas são crianças maduras e as jovens. Acho que é jovem, está caminhando para ser uma grande empresa, mas sobretudo a gente adora o setor, tá? De aluguel de veículo há vários anos e assim, o fundamento do setor é muito bom e ele está caminhando para ser um setor mais concentrado em termos de players, tá? Isso, em geral, aumenta a rentabilidade das empresas que concentram, tá? Então, a Localiza, Unidas e Movida, a gente gosta de todas. Hoje a gente tem posição em 2, Movida e Unidas, tá? Legal. Mas é isso, é o nível 2, mais pelo tempo que tem, porque não passou por tantos testes assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente adora a empresa, tá? Legal.
O Rômulo até chegou, eu lembro quando a gente lançou aqui a tese de investimento nas locadoras, tinha até uma frase que eu achei legal, ele até comentou num podcast aqui, que até um pouco do padrão das pessoas, em vez de ter um carro, de alugar um carro. Então, em vez de você ter a posse do ativo, você meio que aluga. E isso é bom para o setor de locadoras, de veículos, mas também outros setores que têm a ver com isso. Então, acho que é o que a gente estava falando, analisar essas tendências para longo prazo e ver como a empresa vai se mantendo firme, vai se alinhando com isso, é interessante. E Movida, eu tenho Movida também. Sim, É até engraçado, porque a gente estava no último podcast Rômulo, aqui, convenci. Funcionou. No último podcast aqui. Pô, também tem outra pessoa em outro lado da moeda, que nos que fundos, nem nas áreas, que a gente nem se sim. conhecia, que também pensa parecido. Então, é legal quando você vai conversando, até o objetivo do podcast é justamente esse, trazer várias opiniões, às vezes pode ter opiniões contrárias, às vezes pode ter opiniões que são as mesmas opiniões. Então, você fica mais convicto ainda na tese. Isso fica legal. E no podcast da semana passada, a gente estava até falando de múltiplo e tal, né? E eu até citei o exemplo das locadoras, né? Que a Localiza negocia um múltiplo, tipo, praticamente o dobro ali da Movida. Sim. E justamente é por isso que o Igor falou, né? Porque você tem toda a trajetória ali, uma empresa tipo, já madura, né? Sempre teve uma governança boa, tem o custo de capital menor, que é muito importante para esse setor, né? Tem a escala também, tipo, também é muito importante nesse setor. Então, tudo isso também justifica, né? Até voltando no podcast, um múltiplo elevado, né? E aí a gente tem que, assim, lembrar aquilo, às vezes... Normalmente é verdade, mas às vezes a melhor empresa não é exatamente a melhor ação para investir. Né? Dando um exemplo bem rápido aqui, assim, a Ambev é uma ótima empresa, acho que todo mundo admira, sensacional, assim. Mas não foi uma ação brilhante nos últimos 5 anos, né? Que é um prazo já longo aí, né? Então tem várias outras empresas que performaram melhor. Então um pouco assim, sobre essa ótica que a gente vê o exemplo de Localiza, Movida. Falar, tudo mais constante eu investiria na Localiza. Mas a metade do múltiplo, eu acho que eu vale ter um pouco de Movida também. Entendeu? É isso. A empresa é diferente da ação, né? A ação Exato. tem um valor. Sim, né? Por isso, às vezes, é legal olhar os múltiplos e tal, o seu valor intrínseco, né? Fazer um modelinho. De escola um pouco. Apesar do modelo, o Excel aceitar qualquer coisa, dá uma referência ali, né? Sim, Não, e a Movida também tem muito esse ponto, né? Que antes ela tinha a parte ali de seminovos, né? Que é muito importante, tipo assim, que eu rodava margem negativa, né? Isso. Então, ela conseguiu, ela conseguiu arrumar isso, né? E então, a gente acha que não justifica, né, esse gap de valuation tão grande, né, entre Localiza e Unidas e Movida, né? Essa parte de seminovos é interessante, né? Se explicar um pouquinho, a gente estava discutindo com o Rômulo ali, nos Estados Unidos, várias empresas de locação de veículos quebraram, né? Sim. Quebraram e tem um modelo diferente de negócio. Se pudesse explicar assim, pessoal que não entende, e vê lá nos Estados Unidos a tendência dessas empresas a fecharem, quebrarem, etc., versus o Brasil, né, que eles estão fazendo um monte de dinheiro nessa crise. Verdade. Se pudesse falar por quê? Eu então, acho que é legal nos Estados Unidos, né, as empresas elas não são donas ali do carro, né? Ela tem o leasing, né? Ela paga ali pelo uso, né? E aí quando você tem uma crise e tal, assim, a demanda vai lá embaixo, você tem que pagar por aqueles carros, né? É o que acontece com o setor aéreo até, né? Aqui não, aqui é diferente. As empresas, as locadoras, elas são donas do carro, né? Então vamos dizer assim, bom, né? Porque quando você teve a pandemia, as empresas conseguiram vender carro, né? E normalmente o preço aumentou bastante, vender mais caro, e aí tá absurdo. Exatamente. E aí quando você tem uma crise, assim, as empresas normalmente costumam queimar caixa. Com as locadoras foi o inverso, né? Elas param de comprar carro, começa a vender e acaba gerando caixa, né? Então isso que é a principal diferença das empresas daqui e para as empresas lá fora. Nos resultados. Exatamente. E até queria perguntar para o Igor até um pouco do racional ali de Unidas, né? Tem a questão do múltiplo, eu sei, e também até a questão do GTF, né, que é até um pouco mais resiliente. Eu acho que até nesse a gestão e terceirização de frotas, que é a parte de que você aluga carro ali para as empresas, né? Que nesse trimestre
eu acredito que é a empresa que vai ser menos impactada, justamente porque o RAC é mais impactado, o GTF ele tem uma resiliência, a gente vê um pipeline que é a parte comercial. De rent-a-car. Isso, que é de pessoa física. Então você viu o pipeline da Unidas no primeiro tri, tipo, foi muito forte, tipo assim, falta carro, backlog, que é tipo, mais ou menos o quanto de carro eles precisam para cumprir ali o contrato, é muito grande, né? E aí eu queria entender até um pouco do racional ali da Unidas, se é um pouco isso também, ou se é alguma outra coisa. Assim, a gente, assim como eu falei, a gente acha o fundamento do setor muito bom, tem esse ponto que o Bruno falou, assim, as pessoas em geral, e até assim, convido todo mundo aí que é um pouco mais novo aí, pensar, assim, você vai comprar um carro mesmo hoje em dia, né? Porque, eu nem tenho carro. Além de estar muito caro, assim, é um ativo que talvez você nem use tanto, então, eu acho que isso está mudando, assim, as novas gerações, em geral, elas pagam mais pelo uso, pela experiência e menos pela posse, né? E acho que as locadoras, assim, é um instrumento perfeito para você, assim, capturar isso. Então, a gente acha o setor muito bom. Assim, a escolha pela Unidas também, né? As duas são mais ou menos da mesma posição no tamanho do fundo. Porque hoje a gente acha assim, a Unidas ela está envolvida numa fusão com a Localiza, tá? Quando a gente olha esse ratio, né, quanto a Localiza vai pagar pela fusão, esse ratio de troca, ela está com um belo desconto, então é como se eu estivesse comprando Localiza um pouco mais barato, tá? Mas além disso, assim, eu acho que o mercado ainda não tem muita noção do quanto isso vai gerar de sinergia para as empresas. Sinergia é sempre a palavra difícil de falar, porque depois que faz a fusão, ninguém fica checando se deu sinergia ou não. Mas para esse setor especificamente é fácil ver, né? Porque em geral você tem muita sinergia na compra do carro. Então uma coisa é a Localiza chegar hoje lá, bater lá na GM e falar, vou comprar 100 mil Onix, tá? Junto com a Unidas, vai falar, bate lá, ó, agora eu quero 150 mil. Eu vou querer um desconto maior. Então assim, só essa sinergia, como em cima do valor do ativo, é gigante. Aí ela vai, né, em tese, repassar parte disso para o preço da diária, ou seja, a diária ela fica mais acessível para mais pessoas, barato, né? Mais barato, isso aumenta o mercado endereçado, isso gera mais volume e aumenta a escala de carro na safra seguinte. Então, esse movimento, assim, nos Estados Unidos, as 3 maiores, mesmo sendo outro modelo de negócio, né, que você falou, elas têm quase 90% do mercado, né? Na Europa é parecido também. A gente acha que a gente está caminhando para isso aqui, então acho que o mercado ainda nem começou a fazer a conta direito de sinergia disso, né? E acho que pode até beneficiar outras empresas como a própria Movida. Então é um jeito da gente capturar essa geração de valor, né, da junção das duas, com um belo desconto, né? Hoje acho que uns 7, 8% de desconto, e a gente ainda assim continuar exposto ao setor de forma mais diversificada, não ficar só em Movida. Então hoje, assim, se eu somar o peso das duas no fundo, eu passaria daquele limite de nível 2 de 10% que eu falei, né? Então eu não posso ter os acima de 10 numa só. Então o jeito de eu ter é diversificar, porque eu diversifico o risco de governança, o risco de liquidez, etc. E é legal que você também está exposto meio que os dois cenários, né? Porque se for aprovado, a Unidas vai ter a questão da sinergia e tudo. Mas também se não for, né? Se o CAD barrar e tal, a Movida também tem tudo para ser beneficiada, né? Porque pode ter ali, o CAD obrigar meio que vender uma parte da Unidas e tal, e a Movida pode se preparar para isso, né? Até ela fez uma captação grande, né? Já para se preparar para isso, e também tem um bancos ganho que não ali. me ouçam, assim, mas eu acho que se não tiver se o CAD colocar um empecilho muito grande para o deal a ponto da Localiza desistir, eu acho que a Unidas e a Movida vão sentar para conversar. Sim. Não tem nenhuma informação aqui, assim, que eu saiba, nada, mas eu acho que faz sentido as duas sentarem para conversar, e tende a ser um deal mais fácil de ser aprovado do que o da Localiza. Com certeza. Porque uma é o primeiro comprando o segundo, outra é o segundo juntando com o terceiro para competir com a primeira. Né? Então, para o consumidor tende a ser até melhor. Então, a gente acha que a gente está exposto nos dois, faz sentido, né? E assim, o setor como um todo a gente gosta. Legal. A gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui, mas eu só queria relembrar o pessoal. Hoje, enfim, quem está assistindo aqui e quiser se expor a essas suas opiniões de forma... Enfim, às vezes o cara não quer decidir por ele quer delegar isso para alguém. E ok, não tem problema. Se o cara quiser se expor às suas opiniões, ele pode fazer isso pela plataforma da Genial.
E quais dos fundos estão aqui, você sabe dizer? Hoje a gente tem um fundo, tá? Fundo chama-se Trafalgar Victory, tá? Então ele é um fundo com um risco um pouco menor do que um fundo de ação tradicional, tá? Então ele estaria mais para um fundo multimercado, mas ele tem, né, que a gente chama de carteira base exatamente igual ao nosso fundo de ação tradicional, né? Um long base. Logo esse outro fundo vai estar na plataforma também, então a gente vai ter os dois veículos, tá? Então hoje é um jeito assim mais rápido, né, de ter exposição a isso com um risco um pouco menor, é o fundo Trafalgar Victory, tá? A gente está fazendo, eu e minha equipe, gestão dele desde dezembro do ano passado, a gente está com uma performance super boa, e tem o nosso fundo long base que também está indo super bem, e logo vai estar disponível aí na plataforma. Boa, é isso. E aí, eu queria só que, nesse final, você pudesse resumir rapidamente, só para o pessoal pegar aqui, tem que finalizar com chave. Lá vem a pergunta difícil, não, né? Só resumo pro pessoal, a opinião em B3 e a opinião em locadoras, então, só pra gente fechar isso tudo, assim, porque vai que o pessoal entrou agora, por exemplo, e tem gente que tá entrando agora, então só pra entender, o pessoal tá Quem entrou agora já tá atrasado, então... Pessoal, só pro pessoal entender, qual a sua opinião sobre B3, pô, tá caindo muito, o que é isso? Isso significa que não dá mais pra comprar ou a oportunidade? E aí as locadoras, resumindo o que a gente acabou de falar. B3 eu acho que é um bom risco-retorno hoje, tá? A ação cedeu bastante, a gente acha que é um bom compounder, ou seja, uma empresa que vai continuar crescendo, gerando lucro, pagando esse lucro em dividendo para o acionista, às vezes até mais que 100%, né, payout. Então é só deixar o tempo fazer sua mágica. Óbvio que nesse meio do caminho fica atento aos riscos, chegada de competição, etc. Mas no múltiplo de hoje, do jeito que o mercado brasileiro está evoluindo, com vários IPOs, etc., B3 é um grande beneficiado dessa evolução do mercado brasileiro. Então a gente gosta, bom valuation, calma, não vai ser do dia para a noite, deixa o tempo passar que ele faz sua mágica. Locadoras, setor super aquecido, super hot, cresce muito, só não cresce mais porque falta carro. A verdade é essa, assim, podia estar crescendo 40% esse ano, tá? Só não vai crescer porque falta carro. Então, curto prazo bom, longo prazo super bom. No caso da Movida, né, um valuation super barato, a gente vê ela 13 vezes de lucro em 2022, tá? Preço-lucro nessa relação. Então acho que é um setor para você ter aí pelos próximos 10 anos, porque é um setor que vai consolidar, e você hoje captura essa tendência que a gente está falando aqui das pessoas alugarem mais as coisas, que começa no Airbnb, tem aluguel de carro, até aluguel de patinete teve recentemente, bicicleta. Sim, exatamente. Então, assim, é isso, gente. A gente precisa estar exposto às mudanças transformacionais. A Movida tem alguma coisa de patinete, ou teve, se eu não me engano. Então, assim, a gente acha que é um setor bom no curto, no médio e no longo prazo, num valuation super razoável no caso de Movida. E a gente não vê hoje grandes ameaças, né? A alta de juros prejudica, mas prejudica várias outras empresas de capital intensivo, tá? Legal. Igor, obrigado.